Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 8 de abril. Cresce a possibilidade de Arthur Jorge e seus auxiliares estarem na beira do gramado diante da equipe da LDU pela Copa Libertadores. Informação importante de agorinha que a gente vai desenrolar por aqui. Além disso, nesse vídeo, quero comentar também o embate entre John Textor e STJD, tem uma atualização importante. E falar, claro, sobre o mercado da bola. Marlon Freitas e Maurício, atualizações. Só que antes de mais nada, Fogão, te peço por gentileza para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal. A sua participação é sempre muito importante. Com a sua ajuda, chegaremos aos 45 mil inscritos até dia 20 de abril. Tenho convicção disso. Dito isso, vamos em frente, vamos começar falando sobre STJD versus John Textor. Você sabe bem que o John Textor, no fim do ano passado, apresentou relatórios da Good Game para o STJD. Mas eles não mostraram interesse em investigar mais a fundo a situação. E o Textor, portanto, foi buscar alternativas. O STJD, vendo toda a repercussão que o caso estava ganhando, decidiu então abrir um inquérito contra John Textor, para obrigar o Textor a apresentar as suas provas. Mas o Textor já deixou bem claro que para o STJD ele não vai apresentar nada. E aí, claro, ele corre o risco de suspensão, que, imagino, pode ser o mais pesada possível. E o que seria essa punição mais pesada possível? 1 ano de suspensão, mais multa de R$100 mil. Dá para a gente imaginar que o STJD não vai aliviar para o lado do Textor. Só que aí surge uma outra situação, segundo o site Metrópolis. O STJD, sem ter julgado ainda o John Textor, já está cogitando a possibilidade de levar essa situação da punição aplicada à FIFA para que essa punição seja internacionalizada. Sabe o que isso significa, Fogão? Que além do futebol brasileiro, a suspensão aqui no nosso futebol, o Textor teria que encarar uma suspensão a nível mundial. Isso simplesmente impediria o Textor de gerenciar a Eagle, de ter qualquer relação com Botafogo, Lyon, Molenbeek, qualquer coisa. Não faz o menor sentido. No meu ponto de vista, não faz o menor sentido. As alegações do Textor dizem respeito a futebol brasileiro. Tu quer punir o Textor porque ele não vai apresentar as provas? Tu vai lá, faz o julgamento e dá a punição. Agora, levar isso à FIFA para o cara ser suspenso a nível mundial, irmão, eu quero só ver se a partir dos indícios que o Textor está apresentando, das provas que ele vai apresentar, dessa coleta de dados, muitos e muitos dados, segundo o próprio Textor, sobre esse assunto, eu quero só ver, irmão, qual vai ser a cara dessa rapaziada se a gente tiver uma investigação da Polícia Federal e tudo mais, profunda, chegando a casos de manipulação de fato. Eu quero só ver. Não faz o menor sentido a postura do STJD. Primeiro não mostrou o menor interesse, e agora quer levar o caso à FIFA? Pois é, esse é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Esse é o STJD. Agora, Fogão, sobre o mercado da bola, Marlon Freitas e Maurício, atualizações. Você sabe que o Pedrosa está insistindo nessa história de Marlon Freitas, Vasco, Botafogo já faz algum tempo. E hoje no SBT Esportes Rio, ele chegou a dizer que realmente a situação pode evoluir, pode avançar. Ou seja, o negócio pode sair. Mas sabe o que é curioso nessa história? O Botafogo não respondeu o Vasco. A única coisa que foi dita na imprensa, não foi nem pelo Botafogo, é que a proposta foi considerada muito baixa para aquilo que o Botafogo poderia pensar em aceitar. 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais na cotação atual, é o que o Vasco ofereceu. Para um jogador que o Textor já deixou bem claro que tem o mais alto nível, box to box, nível Premier League, que ele não vai a lugar algum, essa foi a proposta que o Vasco, através da 777, realizou. Pois é. Não faz sentido. Se o Botafogo considerou a proposta baixa e o Vasco não apresentou novos valores, por que agora estaria próximo de acontecer? O que mudou, o que aconteceu para o Botafogo do nada falar, sabe uma coisa? Eu antes não queria 2 milhões de dólares, mas agora eu quero. Pô, de verdade, não faz o menor sentido isso. É mais uma informação esquisita pra caramba. Eu trago aqui, claro, porque envolve um jogador do Botafogo, mas não tem nem pé nem cabeça. Se a proposta não aumentou e a gente não teve nenhuma notícia disso, pelo amor, né? Agora, sobre o Maurício, a situação parece que é diferente, tá? O Internacional estava pensando em negociar o Maurício com o exterior só no meio do ano. Não queria vender para nenhuma equipe brasileira. Porém, o que se fala agora é que o jogador pediu para sair,
pediu para ser negociado, porque o ambiente ficou esquisito depois da semifinal do Campeonato Gaúcho. A gente sabe que o Maurício não fez boas partidas, perdeu inclusive gol na cara do goleiro, e aí a situação ficou meio estranha por lá. E o Maurício quer sair, ele vê com bons olhos uma transferência, mesmo que seja para o futebol brasileiro. Só que o Internacional até poderia cogitar essa possibilidade, só que é aquilo, equipes que tenham pontes com o futebol europeu. E você tem 2 times que saem na frente em relação a isso, que é o Botafogo e é o Red Bull Bragantino. O Botafogo tem interesse no jogador. Maurício poderia chegar para auxiliar ainda mais o nosso setor ofensivo. Ele sempre joga ali pela direita, mas de repente pode fazer um meio atacante também. É uma possibilidade. O Eduardo, a gente sabe, não está bem. Se o Botafogo fizer negócio com o Internacional pelo Maurício, a gente deve imaginar uma transação girando ali na casa dos 8 milhões e meio de euros. Pelo menos isso foi comentado anteriormente, dizendo que o Internacional estaria avaliando o jogador ali na faixa de 16 milhões de euros, tem 50% dos seus direitos econômicos e, portanto, gostaria de receber 8 milhões de euros pelo menos. Até depois teve uma outra historinha aí de 12 milhões de euros e tal, mas não seria só pelos 50%. Vamos acompanhar o desenrolar dessa história. Mais uma vez o nome do Marlon e do Maurício surgindo no noticiário botafoguense. Cada um com seu cenário e a gente vai acompanhar o desdobramento de cada uma dessas histórias. Beleza? Por hora, essas são as atualizações. O Maurício quer ser negociado e o Pedrosa garante que a situação do Marlon com o Vasco está avançando. Mas a gente não teve nenhuma novidade de nova proposta, maiores valores e tudo mais. Agora, um ponto que é muito interessante da gente destacar aqui é que o Arthur Jorge e seus auxiliares, eles têm grande possibilidade de comandar o time do Botafogo da beira do gramado na Copa Libertadores contra a LDU. Jogo com ares de decisão. O técnico Arthur Jorge e os demais portugueses de sua comissão técnica já conseguiram obter o registro migratório e o Botafogo finaliza os trâmites para que eles possam estrear contra a LDU quinta em Quito, pela Libertadores. Informação do jornal O Globo. De acordo com a reportagem, os integrantes da comissão compareceram ao setor de imigração da Polícia Federal na manhã dessa segunda. Agora, o clube aguarda processos governamentais, mas acredita que eles estarão liberados pela Conmebol até quinta-feira. Vai ser uma baita notícia, vamos combinar. Porque realmente um jogo desse peso, desse caráter, você poder ter o seu treinador, de fato treinador efetivado, contratado, na beira do gramado, eu entendo que faz diferença. Se não for o Arthur, vai ter que ser o Fábio Matias. Beleza. Mas, se a gente puder contar com o Arthur, começando o seu trabalho, partida de estreia, e ali com os jogadores, sentindo a partida da beira do campo, eu entendo que isso pode ser fundamental para a gente chegar a um bom resultado. E você, Fogão, acredita que isso pode fazer a diferença? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua visão sobre todas essas questões que apresentei nesse vídeo. E claro, lembre-se, amanhã tem mais conteúdo, muito mais conteúdo aqui no Fala Fogão. Serão 5 conteúdos ao longo do dia. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.